Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô doida pra gravar desde que eu ganhei a Gi, desde que a Gi nasceu, e ainda não tinha dado tempo. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 29 de maio, um dia antes dela completar um mesinho de vida, que foi o dia que eu consegui, ao longo desse primeiro mês, administrar nossa rotina. A vida muda completamente e totalmente dedicada a ela. E quando sobra um tempinho é que a gente tira pra fazer as coisas. Por isso que eu demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo aqui pra vocês. Fase de adaptação ainda, eu espero que vocês entendam que o canal ele tá um pouquinho desfalcado. Eu já tinha comentado com vocês que isso ia acontecer, eu imaginava que isso fosse acontecer, porque é uma rotina totalmente nova da nossa vida que foi assim, né? Mudou da água pro vinho, claro que uma mudança para melhor, mas é uma fase nova que a gente ainda tá se adaptando. Não trabalho fora, meu trabalho é totalmente com o YouTube, com o blog, com as redes sociais. Então eu não tenho uma licença maternidade, a minha licença acaba sendo esse pequeno afastamento um pouco das redes sociais, do canal, enfim. Eu expliquei pra vocês o porquê que o canal anda um pouco desatualizado, um pouquinho sumido aqui do YouTube. O último vídeo foi do parto da Gi. E hoje eu vim aqui fazer o relato de parto para vocês, contar mais em detalhes tudo o que aconteceu no dia mais lindo da minha vida, tudo entre aspas, porque é claro que não é impossível contar tudo para vocês em detalhes, conseguir externar para vocês tudo que eu vivi no dia 30 de abril, mas a gente vai tentar contar o máximo em detalhes possíveis. E vamos lá, vamos começar. Finalmente a Gi nasceu, como vocês viram, ela nasceu no dia 30 de abril. Mas o meu relato ele vai começar a partir do dia 26 de abril, que foi o dia que eu perdi o meu tampão mucoso. Quem viu no vlog acompanhou eu falando um pouco sobre isso. Até no vlog eu falo pra vocês como se ele tivesse saído todo, porque eu não sabia como seriam ali ao longo dos próximos dias e eu acabei não gravando pra vocês. Mas na sexta-feira, no dia 26 de abril, nessa vez que eu fui no banheiro, saiu apenas uma parte do meu tampão mucoso. Depois, no sábado, no domingo, na segunda-feira, ficou durante todas as vezes, algumas vezes que eu ia ao banheiro, eu ia me limpar e continuava saindo pedaços do meu tampão mucoso. Então na sexta-feira, quando eu fui no banheiro e eu vi esse tampão mucoso saindo, já, ligou meu alerta, porque já tinha lido, já tinha conversado com o meu médico sobre isso. Ele falou que podia acontecer dali pra frente, que se acontecesse não era pra me desesperar, porque não era sinal de trabalho de parto. Muitas mulheres perdem o tampão mucoso e vão ganhar o bebê só dali 2 semanas, como muitas perdem horas depois do bebê nasce. Então não existe uma regra relacionada a isso, mas o meu alerta se acendeu. E aí quando foi no domingo eu resolvi ir pra piscina, fiz stories pra vocês, gravei que eu estava unindo o útil ao agradável, porque naquele domingo tava muito calor. Então eu falei, já que tá calor, vamos pra piscina, que a gente fica lá se refrescando, e a água também, você ficar ali dentro da água, a água estimula a dilatação também, ela ajuda nessa parte. Na segunda-feira, durante todo o dia, como eu falei pra vocês, eu continuei indo ao banheiro, perdendo meu tampão mucoso, foi saindo assim em partezinhas. Nada além disso, sem cólica, sem nada, só o tampão mucoso que ia saindo mesmo. E aí quando foi na segunda-feira à noite, eu comecei a sentir uma cólicazinha chata. E eu sou uma pessoa que eu nunca tive cólica, acho que eu comentei isso com vocês ao longo dos diários de gravidez, e na gravidez eu também não tive cólica nenhuma, eu não tive nenhuma contração de treinamento, eu não tive nada. Então quando na segunda-feira à noite, no dia 29, eu comecei a sentir essas cólicas, me ligou um alerta, falei, opa, isso aqui não é normal, meu corpite nunca sentiu isso, então pode ser sinal de alguma coisa. E aí elas começaram a ficar mais fortes, e elas começaram primeiro de meia em meia hora, então foi mais ou menos umas 4 vezes de meia em meia hora, a partir das 9 horas da noite. E aí quando eu também já tinha conversado isso com o meu médico, que quando começasse a ter as contrações era para observar se elas vinham de forma ritmada, e quando elas estivessem de 5 em 5 minutos, aí sim era o momento de ir pra maternidade, né? Entre 10h30 e 11 horas elas baixaram pra 20 em 20 minutos e pra 15 em 15 minutos. E aí até eu tava tranquila, ela vinha assim bem forte, doía bastante, incomodava. E eu ia esperar, falei, só tô sentindo contração, pode ser sinal que ela tá vindo, mas ainda não é o momento de ir pra maternidade. As horas foram passando e aí eu não conseguia dormir, porque eu tava com muita dor mesmo. E aí quando foi uma meia-noite e meia, entre meia-noite e meia e 1h da manhã, eu fui até o banheiro, e aí quando eu fui no banheiro, eu fui me limpar e saiu sangue. Aquilo me
deixou aflita e na hora, assim, eu também já tinha lido e conversado sinais pra gente ir pra maternidade, como que acontecem. E aí fala que tem que ir pra maternidade quando as contrações estiverem de 5 em 5 minutos, ou se a bolsa estourar, ou se apresentar sangramento. Então, como eu estava sentindo contrações, apesar delas estarem ali na faixa de 15 em 15 minutos, como eu apresentei esse sangramento, eu não pensei duas vezes e eu corri pra maternidade. Acho que eu saí de casa 1h da manhã mais ou menos, 1h30 eu dei entrada na Promatri. E aí quando eu cheguei na Promatri, eu mostrei a foto do sangramento, a médica que me atendeu, ela falou que não, isso daí era normal, era justamente pelo movimento da contração, tá forçando, então podia dar esse leve sangramento, mas não era um sangramento pra se preocupar. E aí na hora ela foi fazer um exame de toque em mim, e quem viu o último diário de gravidez, que eu postei aqui no canal da 38ª semana, viu que eu estava com meio centímetro de dilatação, né, nesse ponto da minha gravidez. E aí, quando a médica fez o exame de toque, ela falou que eu já estava com 2 dedos de dilatação. Acredito que os exercícios ajudaram, o fato de eu ter ido também pra piscina no domingo me ajudou, porque esse meio centímetro de dilatação, ele foi medido na quinta-feira antes de eu perder o tampão mucoso, no caso no dia 25. Ela falou que ainda não era sinal de trabalho de parto, o trabalho de parto seria ali a partir dos 5, 6 dedos de dilatação, se eu não me engano era isso. Agora já passou um tempinho, eu já esqueci um pouco. E aí ela ligou pro meu médico, explicou o que estava acontecendo, aí ela acordou meu médico no caso, né? E ela explicou a opinião dela, ela falou que por ela me medicava com Buscopan na veia, se melhorasse a dor não era sinal de trabalho de parto, e ela me mandava de volta pra casa. E ele concordou, ele falou que podia fazer dessa forma, então eu fui pra sala de medicação no caso, entrei no cardiotoco pra ver como que estavam as contrações, o batimento cardíaco da Gi, enfim, pra fazer toda essa medida. Enquanto isso eu tava sendo medicada com Buscopan na veia. Todo esse processo demorou mais ou menos umas 2 horas, mas até acontecer tudo isso, foi por volta das 4 horas da manhã que a gente finalizou. E mesmo com o Buscopan na veia, não aliviou a minha dor. E aí a médica fez um novo exame de toque pra ver se já tinha evoluído alguma coisa. E aí de 2 dedos de dilatação tinha evoluído pra 3 dedos de dilatação. Então eu fiquei radiante porque tava doendo, tava sofrido, mas tava evoluindo, né? Tava dilatando, era isso que importava realmente. Ela ligou pro meu médico mais uma vez, explicou que tinha evoluído mais um dedo, falou pra medicar mais uma vez, pra ver se ia continuar evoluindo e avisar ele o que tinha acontecido. Voltei então pra ser medicada, ainda com Buscopan na veia. Mais uma vez entrei no cardiotoco pra continuar monitorando como que estavam as contrações, os batimentos cardíacos dela. E aí, por volta das 6h30 da manhã, eu voltei com a mesma médica e aí de 3 dedos já tínhamos evoluído para 4 dedos de dilatação. Tudo isso ali, entre a 1h30 da manhã e 6 horas da manhã, que foi esse primeiro período. E as minhas contrações já tinham se ritmado para de 7 em 7 minutos. De 15 minutos elas já tinham ido para de 7 em 7, então era uma dor muito forte, num espaço de tempo assim mais curto. Ela ligou pro meu médico, explicou, falou que as dores ainda estavam fortes. E aí ele pediu a minha internação, na verdade ele me perguntou, ele pediu pra perguntar se eu queria voltar pra casa, se eu preferia internar pra continuar ali fazendo o acompanhamento todo na maternidade, já que tava realmente evoluindo, tava apresentando esse quadro super positivo, e eu falei, não, por mim eu fico, porque com a dor que eu tô, vou pra casa, pra quê? Vou ficar lá sofrendo, pelo menos aqui eu tô sendo monitorada. A gente foi então pra uma sala de pré-parto, que é a sala que eu mostro no vlog, que tem uma estrutura super bacana pra quem quer o parto normal. Eles têm cavalo pra você ficar assim fazendo os movimentos da frente pra trás pra poder encaixar melhor. Aquelas, como que chama? É aquilo que tem em academia assim pra você fazer alongamento, um aparelho. Eu mostro bem atrás de mim assim na bola, quando eu tô fazendo a bola. Que é também pra você fazer agachamento, fazer outros exercícios. Chuveiro, pra quem quiser ficar no chuveiro também, deixando a água cair nas costas pra aliviar a dor. A própria bola também, que ajuda bastante. A banheira, que dá um alívio absurdo no momento que as contrações estão assim bem fortes. Então é uma estrutura muito bacana e que eu comecei a usar a partir das 8 horas da manhã mais ou menos. Caminhei muito pelos corredores ali do andar dessa sala de pré-parto. O Mor ficou comigo o tempo todo, não desgrudou de mim em nenhum momento. E aí a gente foi acompanhando através dos exames de toque como que estava evoluindo. Por volta das 11 horas da manhã, quando eu fiz um novo exame de toque, tinha evoluído já para 4,5 dedos de dilatação. Então assim, eu tava mega feliz porque tava evoluindo bastante.
E as contrações continuavam de 7 em 7 minutos. E essa parte não mudava, elas continuavam. Quando vinha, eu sentia muita dor, eu achava que estava sentindo assim o ápice da dor no caso. Mas estava tudo certo, né? Tava conseguindo falar, conversar, enfim. Meus pais chegaram também, ficaram lá comigo dando todo apoio. Depois chegou meu irmão e minha cunhada, meu sogro e minha sogra. Ficou todo mundo junto ali, curtindo o momento, celebrando todo mundo junto. E, enfim, foi levando o último exame de toque, foi esse das 11 horas, que a gente evoluiu para 4,5 dedos de dilatação. Depois houveram alguns outros, mas sem grandes evoluções. E nesse exame de toque também das 11 horas da manhã, a enfermeira ainda fala que estava conseguindo tocar a cabecinha da Gi, que estava conseguindo pegar na cabecinha dela e que a bolsa estava protusa, que ela podia estourar assim a qualquer momento. Eu lembro como se fosse ontem dela falando isso e eu toda feliz. Falei, ai meu Deus, não vejo a hora de ver isso aqui alagado, a bolsa estourada. Eu sempre quis que a bolsa estourasse, que eu acho demais. Falar, ai, a bolsa estourou, vai nascer, vai nascer. Enfim, não tive essa experiência, mas tudo bem, tudo certo. Quando foi por volta de umas 5 horas da tarde, meu médico chegou. Eu já tava com bastante dor mesmo. Como eu falei pra vocês, tava de 7 em 7 minutos. E aí ele viu todo mundo ali junto, conversando, comendo, tava uma festa só. Ele falou, mas isso daqui não tá parecendo um trabalho de parto, isso daqui tá parecendo uma festa. E eu não quero ver você desse jeito, você tem que estar aqui assim, chorando de dor mesmo, que é aí a hora que a Gi vai vindo. Do jeito que tá, não é um trabalho de parto nunca, você tá muito bem pra quem tá num trabalho de parto. Aí ele mesmo foi fazer um exame de toque e ele me passou que a gente tava ainda nos 4,5 dedos de dilatação. Então, das 11 horas da manhã até 5 horas da tarde, eu não evolui absolutamente nada. Mesmo ali, fazendo exercício na bola, caminhando, na banheira, enfim, fazendo tudo que eu podia fazer, simplesmente tinha parado de evoluir. E eu tava com muita dor, já tava muito cansada, porque, como eu falei pra vocês, eu dei entrada na maternidade 1h30 da manhã, e nessa altura do campeonato já era 5 horas da tarde. E aí o meu médico falou, olha, as opções que a gente tem. Você continuar tentando, naturalmente, deixar as coisas acontecerem, eu vou ficar aqui esperando com você, só saio daqui a hora que a Gi nascer. Ou então a gente tentar uma indução de parto com a ocitocina. Pelo cardiotoco, ele falou que não estava tão ritmado como estava na minha contagem. Na minha contagem, as contrações estavam vindo de 7 em 7 minutos. No cardiotoco, estava tudo muito bagunçado. E o meu ápice de contração, eu vou tentar explicar de uma forma bem didática pra vocês. É tipo aqueles exames cardíacos, assim, que fica... Vai assim, quando bate, quando o coração tá parado fica assim, aí quando ele volta a bater, do nada começa, né? É tipo isso, esse cardiotoco, o gráficozinho é desse jeito. E aí ele falou que no gráfico das contrações, na parte da contração, a minha contração tava assim, ó. Essa é a faixinha, e aí vinha assim, bem pouquinho. Tipo, ele aumentava, dava pra ver que tava acontecendo a contração, mas era bem sutil e eu já tava sentindo muita dor. Ele falou que aquele gráfico, pra estar um gráfico bonito, ele tinha que estar ali entre 5 e 3 minutos e assim, ó. Tinha que ir lá em cima. O que queria dizer que era o ápice de dor pra mim, porque se com uma pequena subidinha eu já tava sentindo tanta dor, a hora que ficasse lá em cima, então, eu só tava imaginando ele falando como que era essa dor. E aí, quando ele me apresentou essa opção da indução de parto, ou então deixar as coisas acontecerem naturalmente, eu pensei comigo, eu falei, se for naturalmente, eu vou chegar nesse ponto naturalmente, só que vai demorar muito mais tempo e eu já tô, assim, muito cansada. A minha força já tava, assim, bem cansada e eu sei que o caminho que eu tinha pra percorrer ainda era longo, porque o que eu tinha lido era que o normal da dilatação era que fosse 1 dedo por hora. E eu, das 11 horas da manhã até as 5 horas da tarde, não tinha evoluído mais nada. Então, na minha cabeça, tipo, dali pra frente, se fosse de hora em hora, ainda teria pelo menos mais umas 6 horas pela frente, se as coisas acontecessem dessa forma, se não ficasse trancado ali como tinha acontecido de manhã até a tarde. Então, naquele momento, eu optei pela indução de parto, me pareceu a opção mais favorável, a opção mais interessante. E aí, em questão de 10 minutos, gente, o que tava uma festa ali naquela sala de pré-parto, eu pedi pra todo mundo sair do quarto, que eu precisava ficar sozinha, porque eu tava com muita dor mesmo, então eu precisava relaxar, assim, tentar dormir. Boba, achei eu que ia conseguir dormir. Porque aí as contrações, elas começaram a vir de 3 em 3 minutos e ficar aproximadamente 1 minuto cada uma das contrações. E aí aquele gráficozinho, lembra que eu falei pra vocês que ele tava assim, tipo, enquanto não tinha contração era uma linhazinha reta, e aí na minha contração fazia assim?
Então, aí de 3 em 3 minutos começou a fazer assim. E aí vocês imaginam o tamanho da dor que eu tava sentindo, gente. Sério. Era uma dor, assim, absurda, absurda. Eu comecei a ser medicada com ocitocina às 6 horas da tarde. Quando foi 7 horas da noite, meu médico perguntou se podia fazer um novo exame de toque. Eu falei que podia. E não tinha evoluído nada. Ele perguntou se eu queria continuar na ocitocina. Eu falei que queria. Fiquei das 7 até as 8. Tinha evoluído meio dedo de dilatação. Então, em questão de 2 horas de ocitocina, eu tinha conseguido evoluir meio dedo de dilatação. Quando foi 8h30, o meu grau de dor tava muito, mas muito forte, gente. Só pra vocês terem uma ideia. O jantar chegou ali nesse meio tempo e eu não conseguia pegar no garfo, na faca e comer. O amor teve que me dar o jantar na boca, porque eu realmente não tinha mais força. Eu chorava de dor, chorava. Gente, sério, é uma coisa de louco. Eu pedi pra continuar ainda mais um pouco na ocitocina e eu só aguentei por mais meia hora. Pedi pro meu médico fazer um novo exame de toque pra ver se tinha evoluído mais alguma coisa e ele falou que não tinha evoluído mais nada. Isso já era umas 8h30 mais ou menos. E aí eu falei que então não, que eu tinha chegado no meu limite, que eu não aguentava mais, porque na minha cabeça o que acontecia? A gente tava ali na fase mais tranquila, porque na hora que chegasse a fase de expulsão mesmo, que seria a hora do nascimento dela, eu tinha que ter força para aquele momento. E eu já tava sem força nenhuma, tamanhas dores que eu tava sentindo, e aquelas contrações vindo de 3 em 3 minutos, de 3 em 3 minutos. E assim, consumia de um jeito, gente, que, sério, acho que só quem já passou mesmo pra ter noção disso que eu tô falando. E foi aí que eu pedi pela cesárea. Eu chorei bastante, gente, porque desde o começo eu sempre comentei com vocês, tanto aqui no canal como lá no Stories, que o parto sempre foi uma questão pra mim, muito forte, porque no começo eu queria muito a cesárea, eu não queria sentir dor de jeito nenhum, mas depois a gente vai começando a ler, vai começando a pesquisar e vai vendo os benefícios do parto normal, e eu fui perdendo o medo, porque foi como eu li uma vez, que a gente só tem medo do desconhecido. E quando a gente começa a ler, a entender, a conhecer, você vai perdendo medo. E eu perdi esse medo assim completamente, eu tava com a cabeça muito boa pra isso. Mas ao mesmo tempo eu sabia que acima de tudo estava a minha saúde, a saúde da Gi, mais ainda a saúde da Gi na minha frente. E eu também sempre falei pra mim que eu não queria ultrapassar os limites do meu corpo. Se eu visse que eu não tava aguentando, eu iria pra uma cesárea de boa. Só que ali na hora, gente, você pensar que você deu entrada na maternidade 1h30 da manhã, aguentou tanto tempo, começa a passar um monte de coisa na sua cabeça. Falar, ai meu Deus, se eu aguentar mais um pouquinho, se eu ir mais além do limite do meu corpo mais um pouco, eu vou conseguir, só depende de mim. Era o que eu mais pensava, eu falava assim pra mim, só depende de mim, só depende de mim, só depende de mim, é meu corpo, então só depende de mim fazer com que ele trabalhe pra ela vir de parto normal. E aí o amor me dava todo apoio e falava, olha, eu vou te apoiar no que você quiser, mas não sofre, não vai além do que você aguenta, faz o que seu coração mandar, eu tô aqui, sua mãe também, seu pai também, tá a família toda aqui pra chegada dela, mas vai no seu tempo, faz o que você achar melhor. Mas eu não tava mais aguentando, gente, eu não tinha mais de onde tirar força. Cada 3 minutos aquelas dores assim que vinham, corroendo tudo e mais um pouco. Eu falei, não, eu não vou ter força pra hora que eu realmente vou precisar de muita força, que é pra hora de expulsar ela, pra hora do nascimento dela. Então, pra eu ficar aqui sofrendo mais tempo, chegar lá na hora e eu não aguentar, então não, vamos pra uma cesárea, porque já foi no tempo dela, já foi no momento que ela queria vir, porque o que eu não queria de maneira nenhuma era agendar uma cesárea. No começo, quando eu ainda pensava em fazer cesárea, quando eu queria ir direto pra uma cesárea, eu sempre quis que fosse no momento dela, que fosse a hora que ela desse o sinal de estar vindo, e aí sim eu pegasse e falasse, não, então vai ser de cesárea, sabe? Não importa se vai vir por cima ou por baixo, mas vai ser no seu tempo, de cesárea, mas no seu tempo. Eu falei, então assim, tá sendo tudo no tempo dela, porque ela que foi dando sinais, eu perdi tampão mucoso,
eu fui tendo dilatação, eu fui tendo contração, eu fui tendo as dores, então foi tudo no tempo dela. Coisa que ela não quis mais evoluir, ela não quis mais andar com a dilatação. E isso é extremamente normal, gente. Eu tinha passagem, meu médico fez essa avaliação antes de bacia pra ver se tinha passagem, ele falou que passava até 2 bebês ali, se fosse o caso. Tinha espaço pra ela passar, mas simplesmente não dilatou mais naquela altura do campeonato e eu não tive mais de onde tirar força. Então, 8h30 eu pedi pela cesárea, eles foram pro centro cirúrgico preparar tudo, direcionou a família toda pro Espaço Vida, que é um espaço super legal, que é pra eles assistirem o parto, verem quando o bebê nasce. Então, foi os meus pais, os pais do Mor, meu irmão, minha cunhada, todos ali pra esse espacinho que fica bem em frente ao centro cirúrgico. E eu também, gente, ainda assim, nesse meio tempo, das 8h30 que eu pedi até 9h30, que foi a hora que ela nasceu, eu não tava mais com a ocitocina sendo medicada e as contrações ainda vinham de 3 em 3 minutos. Gente, era uma coisa louca. Porque eu falava, mas não tirou esse negócio ainda. Aí eles mostravam, você já tá sem, a gente já tirou o medicamento, só tá com acesso, mas não tem mais medicamento. Eu falei, mas tá vindo ainda essas contrações, isso não vai embora. Agora eu dou risada, gente, mas na hora eu chorava que nem criança. Eu lembro até que eu abracei a Ellen, porque eu não tinha dado tirar força. Eu falava, Ellen, eu queria tanto parto normal, mas eu não tô aguentando essa dor. Ela falou, não chora, Bru, quer dizer, chora que é bom, mas assim, não fica se apegando a isso, você tá indo receber o amor da sua vida, se vai ser parto normal, se vai ser cesárea, não importa. Mas não fica triste por isso. E aí eu fui assim, trabalhando mais isso na minha cabeça conforme foi passando, e as dores iam vindo e eu via que eu não aguentava mais, não tinha mais de onde tirar força. Aí eu falei, não, então eu vamos pra cesárea mesmo, vou me maquiar, eu quero estar linda. Aí assim, eu dei aquela renovada, sabe? Eu falei, não, eu quero estar linda, eu quero estar bonita, eu quero estar plena. Minha mãe também ali me dando toda a força, amor, todo mundo. E aí eu fui me maquiar ainda, gente, eu toda chorando, de cara inchada, cheia de dor. Eu fui me maquiar ainda no banheiro da sala de pré-parto. Fiquei toda bonitinha pra receber a Gi, foi o que eu falei pra vocês no vlog. Eu falei, eu me maquio pra ir no mercado, eu não vou me maquiar pra receber o amor da minha vida, imagina, né? E aí a gente foi, eu lembrei do humor de pegar o meu celular, levar pra poder colocar a playlist, porque eu tinha preparado uma playlist, gente, pra hora do parto. Tanto se fosse parto normal como se fosse cesárea. Eu sabia que lá na Pramatra eles trabalham com parto humanizado e que tinha essa opção de você montar uma playlist, eles colocarem pra tocar ali na hora. E eu preparei uma playlist com o maior carinho, que foram as músicas que eu ouvia no decorrer de toda a gravidez, músicas de maternidade mesmo, falando de gravidez, de gestação, mãe e filha e tudo mais. E pra quem quiser, eu deixo aqui embaixo o link da playlist que eu fiz lá no Spotify, pra quem quiser conferir. São músicas que até hoje eu coloco pra Gi ouvir, quando ela tá assim mais agitadinha pra dormir, eu coloco e ela apaga, gente, porque acho que ela lembra de quando eu tava na barriga que eu escutava muito essas músicas. E eu pedi pro amor colocar, e aí foi o momento que a gente se separou. Ele foi junto com a Ellen, com a fotógrafa, e eu fui com o enfermeiro que me levou já na cadeira de rodas pra sala de parto, no caso pra sala de cesárea. E eu cheguei primeiro e a gente só se encontrou lá dentro, ele chegou logo depois. E eu ainda tendo muita dor, muita contração que ainda vinha a todo momento. E elas só passaram na hora da anestesia, que aí eu tomei a hack, né? E eu tinha muito medo dessa anestesia se fosse cesárea, porque eu sempre ouvi falar que dói muito essa anestesia nas costas. E eu ainda lembro que eu perguntei pro médico, falei, doutor, dói muito essa anestesia? Ele falou, não, é só uma picadinha, você não vai nem sentir. Eu falei, mas eu já vi tanta gente falar que dói. Ele falou, não, relaxa que você não vai nem sentir. E, gente, eu não sei se a dor da contração era tão forte, se eu tava louca pra acabar aquela dor ou o quê, que eu não senti anestesia, de verdade. Assim, eu não senti em momento nenhum anestesia. Eu só senti realmente a parte de baixo toda adormecer. E foi o momento mais libertador da minha vida, porque parou assim completamente as contrações, as dores, eu não sentia mais nada. Então aquela anestesia pra mim ela foi um santo remédio no caso, porque ela acabou com o que tava me fazendo sofrer. E aí, da hora que eu tomei anestesia, acho que uns 20 minutos depois, foi onde eles começaram realmente a fazer o corte e tudo mais. E começou a tocar a playlist ali daquele momento que eu aplicou anestesia e o amor já tava passando pra colocar. E hoje eu escuto essa playlist e eu consigo lembrar de cada momento do parto, sabe? Eu associo cada música a um momento. Da hora que começou, que aí o amor veio
ficar assim do meu lado pra trás. Eu tava assim, deitada, né? Aí eles colocam um tecido azul pra você não ficar vendo o que acontece na frente. E aí da hora que o Morse chegou assim, ele colocou a playlist pra tocar e já veio assim pra trás de mim. E aí eu consigo associar cada música a cada momento do parto. Consigo lembrar da música que tocou na hora que ela nasceu, da música que tocou na hora que eu vi ela pela primeira vez, que foi justamente a música que toca no vídeo do parto, que é Meu Amor Virou Gente. E foi lindo, gente, mesmo sendo assim, não sendo da forma como eu idealizei, como eu queria, assim, realmente, que fosse um parto normal, eu acabando tendo que terminar numa cesárea, foi maravilhoso, foi lindo, eu não mudaria nada, a gente já teria passado por tudo novamente, por tudo, porque a hora que eu comecei, a hora que eu lembro, eu não conseguia sentir nada no meu corpo, eu sentia eles mexendo, assim, mas eu não sentia dor, eu sentia eles fazendo uma pressão, mas eu não sentia dor nenhuma. E aí eu lembro que eu só falava pro meu, eu falava, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E ele ia falando, eles estão fazendo, estão mexendo. E eu só consigo lembrar de quando... Eu tremia muito, gente. A anestesia... No vídeo dá pra vocês verem o jeito que eu tremia. Tremia demais, que foi o efeito da anestesia. E aí eu lembro que eu perguntava pro anestesista, eu falava, doutor do céu, por que eu tô tremendo desse jeito? Ele falava, fica calma, que é a reação da anestesia. Tenta manter a calma, manter a calma. E eu ficava preocupada, porque eu tremia demais. E aí eu só lembro de quando o Mor pegou e falou, Mor, tá nascendo, ela tá nascendo. Aí ele já falou chorando, aí eu comecei a chorar. Nossa senhora. Eu achei que eu ia chorar nesse vídeo. E aí ele falou, amor, ela tá nascendo. E aí em seguida já ouvi o chorinho dela. Ai, foi lindo, gente. Foi lindo. E aí nisso, eles abriram a janelinha assim, no momento que ela vai sair da barriga, né? Aí eles pedem pra enfermeira abrir a janelinha. E aí eu já consegui ver toda a minha família lá fora. Meus pais, meus sogros, meu irmão, minha cunhada. E eles conseguiam me ver, conseguiam ver ali a parte, não a minha barriga sendo aberta nem nada, né? Mas a parte que a Gia ia sair e tudo mais. E eu conseguia ver na reação deles na hora que ela saiu assim da barriga também. Ai, meu Deus. E aí ela nasceu, veio direto pra mim. E, gente, eu lembro assim do cheirinho dela. Eu falei, eu não conseguia ter uma noção muito grande de tempo, porque como eu falei pra vocês, eu não conseguia ver se eles tiraram, o momento que eles tiraram, porque eu não conseguia sentir nada, eu só sentia as coisas mexendo ali, mas eu não conseguia entender o movimento. E aí quando ela veio pra mim, assim, que eu senti o cheirinho, eu perguntei, ela já tomou banho? Ela falou, não, ela acabou de nascer, só enrolou assim, bonitinho e veio aqui pra você. Eu falei, porque ela tá muito cheirosa. Ela falou, é o cheirinho dela mesmo. Ai, meu Deus. Aí é que eu chorava, gente. Mas eu chorava. E no que ela foi aproximando de mim, ela também chorava muito, muito mesmo. E eu sempre ouvi falar que isso é bom, né? O bebê tem que nascer chorando. E aí, quando ela aproximou de mim, do nada, gente, ela parou de chorar. Do nada, ela parou de chorar. No vídeo, é porque a fotógrafa, ela se dividia entre vídeo e foto. Mas no vídeo do vlog do parto, dá pra perceber que, tipo, ela tá chorando muito, e aí conforme ela vai se aproximando, ela vai acalmando. Só que aí na hora que ela ia parar de chorar, e que eu falo isso, que eu vou falar agora pra vocês, aí a fotógrafa cancelou a filmagem e foi pra foto, então ela não pegou esse trecho que eu falo. Mas eu lembro que eu ainda perguntei pra enfermeira, porque ela foi aproximando de mim e ela parou de chorar. Aí eu peguei e falei, pra enfermeira não, pra médica, eu falei, o que aconteceu, doutora? Por que ela parou de chorar? Ela falou, é porque ela sentiu o seu cheiro, ela te reconheceu. Ai, gente, aí é que eu comecei a chorar mais ainda. Eu falei, meu Deus, ela me conhece. Era o nosso primeiro encontro, era a primeira vez que a gente se via, mas eu já conhecia ela me conhecia, e pra mim aquele momento foi o mais lindo de tudo. Por isso que eu quis tanto usar essa música, que foi a música que tocou da primeira vez que eu vi o rostinho dela, porque isso pra mim ficou muito marcado mesmo. E ela nasceu linda, gordinha, comprida, com saúde, nasceu com 50 centímetros, com 3,480 kg, super sorridente, já nasceu ali sorrindo, feliz da vida. E nasceu super inchadinha, assim, os olhinhos tudo juntinho, assim, agrupadinho mesmo.
E foi o presente mais lindo que eu já ganhei na minha vida, gente. Mais lindo, mais lindo. Ela veio no momento que ela quis. Eu super queria que ela tivesse nascido. Queria antes, né? Eu sempre falei que eu queria que ela nascesse no dia dela, né? Quando ela quisesse nascer. Mas eu queria muito que fosse em maio, porque tudo na minha vida é no mês de maio. Meu aniversário é em maio, aniversário de casamento é no mês de maio. Dia das Mães, que agora eu comemoro com ela, é no mês de maio. Enfim, tudo na minha vida sempre é no mês de maio. Mês das noivas. E eu queria muito que ela também fosse no mês de maio. Não foi nada proposital de engravidar pra ela nascer no mês de maio. Mas eu falo que foi tão assim no tempo dela, isso pra mim enche meu coração tanto de amor, de saber assim que eu deixei as coisas ocorrerem o mais natural possível, que ela veio no dia 30 de abril. Ela não quis vir em maio, ela veio no finalzinho de abril, no finalzinho do último dia do mês de abril, mas ela veio no momento que ela quis. Então, o que eu quero compartilhar com a minha experiência é que eu idealizei que fosse de uma forma, eu queria muito parto normal, e foi normal. Normal dentro das minhas possibilidades, normal dentro daquilo que meu corpo aguentou e normal pra ela. Ela veio no tempo dela, na hora que ela escolheu, na hora que ela quis. Foi humanizado, eu que escolhi o tempo todo o que eu ia fazer. Se eu ia querer internar, se eu queria voltar pra casa e aguentar as dores em casa, se eu queria ficar sendo monitorada ali na maternidade, se eu queria induzir o parto, se eu queria ir pra cesárea. Eu fui respeitada o tempo todo. Eu acho que isso é o mais importante, você não ter nenhum trauma em relação a isso, em relação a não respeitarem os seus limites. Cada exame de toque que iam fazer em mim, eles perguntavam se podiam fazer. Enfim, foi uma experiência linda e por isso eu viveria tudo da mesma forma, sem mudar nada. Foi como eu falei, na hora que eu tive que optar por ir pra cesárea, eu fiquei triste mesmo, porque eu falei, não, eu nadei, vou morrer na praia, era isso que passava na minha cabeça. E depois eu pensei que não, eu precisava passar por aquilo. Fez parte da história dela pra ela chegar e por isso eu viveria tudo novamente, curtiria aquele momento da mesma forma, porque pra mim foi um momento muito lindo, que eu aproveitei junto do Mor, junto de toda a nossa família. E eu passaria por tudo isso novamente, tranquilamente, só pra ter ela aqui nos meus braços. E tá hoje aqui com ela, dando mamar pra ela, vendo a nossa sintonia, o jeito que a gente se entende, como ela dorme no meu peito, como ela se acalma comigo. É o presente mais lindo que eu podia ter na minha vida, de verdade. E é isso, gente. Esse foi um pouquinho do dia 30 de abril, um pouquinho de como as coisas aconteceram no nascimento da Gi. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado de acompanhar toda a gravidez. Tudo que eu dividi aqui com vocês foi de coração. Eu quero muito que ela veja isso daqui a alguns anos e entenda como ela foi esperada, como ela foi querida. E que ela tem uma mãe e um pai que amam ela acima de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Então, filha, o dia que você assistir isso, o dia que você entender tudo isso, a grandiosidade de tudo isso, saiba que a gente te ama muito, muito, muito. E que o dia que você nasceu foi o dia mais feliz das nossas vidas, de verdade. Ai, gente, eu vou parar o vídeo aqui, porque eu já não tenho mais estrutura pra falar. Eu jurava que eu ia chorar, que tonta. Eu chorei o tempo todo no dia de emoção. Chorei quando eu descobri, chorei quando eu soube que ela, que era menina. Eu não ia chorar aqui contando o parto pra vocês, até parece, né? Enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa o chororô, desculpa aí essa cara inchada. Eu não sei nem como que tá a maquiagem mais. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo. Se você é nova ou novo por aqui, se inscreve aqui embaixo também no botãozinho vermelho pra vocês sempre ficarem sabendo de tudo quando eu tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!